queria começar te perguntando se é possível processar alguém por abuso psicológico, gaslighting e manipulação. E se sim, se você conseguiria me dar um exemplo numa situação que isso caberia e quais os passos práticos que a mulher pode tomar. Vicky, atualmente a gente tem um tipo penal específico para violência psicológica, que inclui, inclusive, condutas como manipulação. Na realidade, a gente já fala sobre essa temática de violência psicológica desde 2006, no âmbito da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha traz para a gente 5 formas de violência contra as mulheres, né? Violência física, que é a mais evidente, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e a violência sexual. Desde 2006 que a gente tem essa previsão a respeito da violência psicológica. Só que, de fato, o que acontece? Não é porque está previsto na Lei Maria da Penha que alguém poderia ser condenado por violência psicológica. E aí eu chamo a importância da nossa luta, da gente estar sempre falando sobre isso, das mulheres estarem cada vez mais conscientes dos seus direitos, porque foi só em 2021 que a gente passou a ter tipo penal específico de violência psicológica. Então, ainda que na Lei Maria da Penha estava previsto, olha, formas de violência contra a mulher, aqui, violência psicológica, não pode. O que é a violência psicológica? Está aqui, ó, isso aqui é violência. Mas alguém não poderia ser condenado por violência psicológica porque a gente não tinha esse artigo dentro do Código Penal. Então, antes de 2021, o que acontecia, né, assim, na vida jurídica, que a gente está aí atendendo as mulheres e tentando ajudar e correndo atrás dos direitos delas, a gente precisava encaixar essas condutas, crimes como injúria, calúnia, né? Então, aquela pessoa que ofende, que xinga, que coloca adjetivos naquela outra pessoa. Então, em 2021, muito parecido com o conceito da Lei Maria da Penha, a gente vem com o artigo 147b do Código Penal, que eu vou pedir licença para ler, porque ele é bem complexo, bem extenso. É interessante da gente ver quantas condutas podem ser consideradas violência psicológica. Então, ele diz que causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação dos direitos de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. A gente tem uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Dentro do direito, assim, é uma pena considerável pequena, comparado com outros crimes, né, de outras searas que a gente pode, né, analisar e comparar. Então, uma pena máxima de 2 anos ali, ela é bem branda, bem pequenininha. E eu não sou psicóloga, eu sou advogada. E o que acontece? Eu vejo que a violência psicológica, né, no auge da minha ignorância na seara psicológica, porque eu entendo de lei, mas eu vejo essas mulheres, Vi, que assim, tão detonadas, as vítimas de violência psicológica, e sempre falo isso em palestra, que se a gente não tiver o tratamento psicológico, muitas vezes um tratamento psiquiátrico, essa mulher não vai conseguir, às vezes nem chega a romper esse ciclo de violência, quem dirá se livrar da culpa depois por ter se permitido, né, entre aspas, ficar num relacionamento que hoje ela reconhece como violento. Eu percebo muitas falas assim de culpabilização. Ai, doutor, eu fui muito burra. Não foi burra. Todas nós mulheres, com conhecimento, sem conhecimento, infelizmente estamos sujeitas a cair dentro dessas relações e desses relacionamentos tóxicos. Então, a gente hoje consegue processar uma pessoa que tenha qualquer conduta dessa, a mulher pode ir na delegacia, pode relatar que vem sendo vítima de violência psicológica, ela vai ter direito a receber uma medida protetiva se ela quiser, tem outros direitos, né, que estão previstos dentro da Lei Maria da Penha. Vamos supor que seja uma mulher que não tem condições financeiras, que é dependente financeira daquele sujeito, que vive ali na mesma casa. Hoje a gente tem espécies de medidas protetivas diferentes, até como o auxílio aluguel. Então o Estado
paga um valor para aquela mulher ali pelo prazo de 6 meses para ela se recuperar, para ela conseguir abandonar aquele lar violento. E apesar, né, de a gente estar já com esse artigo, né, da violência psicológica dentro do Código Penal, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque infelizmente não é só assim, infelizmente, né, gente, a gente gostaria que fosse, mas não é só denunciar, não é só chegar na delegacia e vai tudo dar certo e as coisas vão caminhar. A gente precisa tomar alguns cuidados com relação à prova, principalmente. Então, com as minhas clientes que venham a ser vítimas de violência psicológica, e eu identifico isso no escritório, primeira medida que eu falo, que eu oriento é, se não faz tratamento psicológico ainda, comece a fazer. Vai começar a fazer com uma psicóloga, porque esses laudos são fundamentais nesses processos. Não somente no inquérito policial, mas nos processos de medida protetiva. Todos os meus processos, as que fazem tratamento psicológico, a gente pede os laudos das psicólogas para atestar, né, o estado de saúde que está aquela paciente, de acordo com as normas que o Conselho de Psicologia exige, né, que sejam feitos, mas é um instrumento, além de ser muito importante como prova no processo, é importante para que essa mulher consiga viver de novo a vida dela. Sem o tratamento é difícil. Total, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque senão muitas vezes ela acaba voltando. Isso que você falou da culpabilização, eu vejo muito dentro do consultório. Elas me contam umas histórias absurdas e falam coisas do tipo: mas eu não quero que você pense que ele é mau, eu não quero que você pense que ele é ruim. Eu também, eu sou chata. Elas falam muito isso. Eu sou É. chata, eu também, eu provoco, eu também. E aí você vê que, né, tudo bem. Quem será que falou isso pra ela, né? Que ela é chata, que ela provoca. Ela é doida. É. Então isso vem muito, muito, Isso, muito. isso faz parte mesmo dessa narrativa, né? É impressionante. E quando eu vou dar curso para advogados, por exemplo, eu falo, gente, a última palavra aqui que deve existir num atendimento com mulheres vítimas de violência é o julgamento, é qualquer tipo de julgamento da nossa parte com relação a elas, porque vocês vão perceber que elas já se julgam o tempo inteiro. Eu fui muito burra, mas eu acreditei, eu demorei a perceber, eu fiquei muito tempo, é o tempo inteiro essa quase martirização assim da culpa mesmo. Isa, você acredita que o abuso sexual e o físico, eles costumam caminhar lado a lado com o psicológico e com o patrimonial? Como você falaria para elas identificarem que esse tipo de abuso está acontecendo e gerar essas provas para além dos laudos das psicólogas? Olha, eu acho que todas essas formas de violência estão sim caminhando lado a lado. É difícil a gente receber um caso onde as violências acontecem de forma isolada, sabe? Então, assim, ela pode ser vítima de violência física? Pode, mas geralmente a violência psicológica antecede essa violência física. Ela pode ser vítima da violência psicológica? Pode, mas pode ser que a violência sexual esteja também atrelada àquilo. Porque vamos supor que ele usa uma ferramenta de manipulação para conseguir fazer com que aquela mulher faça um ato sexual que ela não queira, que ela não goste. Então, através da violência psicológica, ele utiliza essa forma de violência para alcançar ali uma questão sexual que também vai ser violento para essa mulher. A violência moral e a violência psicológica são extremamente parecidas. A violência moral ficou a cargo da injúria, calúnia e difamação. Então, quando acontecem esses 3 crimes, né, alguém que te xinga, te coloca adjetivos, você é feia, você é gorda, você é velha, ninguém vai te querer, você já está cheio de filho, ou alguém que fica falando isso para outras pessoas, numa festa de família, cheio de parentes, né, outras pessoas, e aí o sujeito está ali falando mal de você para as outras pessoas, né, o crime de difamação, às vezes te acusando de algum fato criminoso, aí vem a calúnia. Então, ela é muito parecida com a violência psicológica, né? O crime de injúria ali, que são os xingamentos, muito parecido com a violência psicológica, que é alguém que está ali te depredando, te ofendendo, te humilhando. Então, com certeza, eu acredito que todas as 5 formas de violência, a patrimonial também, inclusive, ele comete a violência patrimonial, mas também comete a violência psicológica para conseguir cometer a violência patrimonial,
antes ele comete a psicológica para fazer com que aquela mulher acredite ali que não é capaz, que mexer com dinheiro não é coisa de mulher, que ele é muito mais capacitado, muito mais gabaritado para cuidar dessas questões financeiras da família do que ela, que não precisa, que ela pode confiar nele, enfim, gente. Eu acredito que essas formas de violência ali, elas vão se passando. E a última pergunta que você fez depois disso, qual que foi mesmo? Foi como você poderia identificar que esse tipo de abuso está acontecendo? Como você falaria para elas identificarem? Gente, Gerar as provas, né? não, é em relação às provas, isso mesmo. Para além do laudo psicológico, que é importante, né? E aí a advogada ama quando é uma mulher. Eu tenho uma cliente que, assim, é exatamente o caso dela. Ela já fazia o tratamento psicológico, durante o relacionamento ela continuou fazendo o tratamento psicológico, e depois do término, quando ela pede a medida protetiva e ela consegue romper o ciclo de violência, ela continua fazendo o tratamento psicológico. Então, é uma profissional, uma psicóloga, que acompanhou as 3 fases da vida dessa mulher e profissionalmente capacitada, né, para isso, ela consegue fazer toda a análise do quanto o relacionamento foi prejudicial para a saúde psicológica e emocional daquela mulher. Então, assim, laudo psicológico é fundamental. Se é uma mulher, por exemplo, que passou a tomar remédios antidepressivos, remédios para crise de ansiedade, síndrome do pânico, a gente junta também essas receitas, desde que sejam interessantes, né, para comprovar o dano. Ela precisou buscar remédios. Teve uma recomendação médica de que para ela conseguir se reerguer, né, durante ali aquele relacionamento ou depois com o trauma, com a violência, seria necessário o uso de remédio, por exemplo. Isso também é muito importante. Outra coisa que a gente pode lembrar, tem as testemunhas, né? Nem sempre a gente vai ter. E é normal, a maioria dos casos é normal que não se tenha essas testemunhas, porque são crimes, gente, que acontece dentro dos lares, às vezes dentro de um carro. É difícil que ele vai arrumar um escândalo no meio de uma festa, mas ele vai arrumar o escândalo depois, quando vocês estiverem indo embora, dentro do carro ou quando chegarem em casa. Então, se tiver alguma testemunha, alguma amiga que já presenciou, que já viu esse tipo de brincadeira acontecer, no caso da violência psicológica, ou que seja uma amiga que você conversava muito, e aí tem ali o WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp com essa amiga, você desabafa e você relata, olha, ele acabou de me chamar de tal coisa, ele acabou de me dar um cu, ele acabou de me ameaçar, eu estou com medo. Essas conversas também são muito importantes de serem juntadas. E aí, quando essa mulher tem uma estrutura melhor para isso, porque eu entendo que não é fácil e não é natural que todas consigam fazer. É questão de tirar foto, gravar vídeos, às vezes colocar o celular de alguma maneira que dá para ver ali as agressões serem cometidas, uma violência sexual, sabe? Gravar também. A própria conversa com o homem. Então, se é um jeito que ele manda mensagens, agride ela por mensagens, humilha por mensagens. Eu sempre falo, não apaguem conversa de WhatsApp, não apaguem. Por mais que você queira esquecer, por mais que seja algo que causa dor, conversa de WhatsApp é outra coisa extremamente importante. E para além disso, gente, essas são as provas, né, os meios de prova assim que a gente vai tentando ter dentro de casa, ali do nosso jeito. Se você foi vítima da violência física, fazer o exame de corpo de delito é fundamental. E é difícil, porque o roxo, o hematoma, vai passando os dias, ele vai sumindo. Então, o ideal é que a gente faça o exame de corpo de delito o quanto antes. Não pode demorar. Então, eu sempre oriento, mesmo que esteja em dúvida, vai e faça o exame de corpo de delito, porque senão, em vez desse agressor responder pelo crime de lesão corporal, né, e tem um aumento de pena, porque é uma lesão corporal cometida contra uma mulher, dentro de um contexto doméstico, ele acaba respondendo pelo crime de vias de fato, que é como se fosse aquele crime de lesão, mas que não deixa vestígio, e por isso ele tem a pena muito menor. Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue fazer e que é importante. E isso, Vicky, eu reforço que todas essas provas, né, a testemunha, a prova documental de WhatsApp, gravação de vídeo, gravação de áudio, laudo psicológico, laudo psiquiátrico, isso é importante para o inquérito policial. Se uma mulher não tem nenhum tipo desses de prova,
ela não tem testemunha, ela não tem conversa de WhatsApp, ele ameaçou ali dentro de casa, ao vivo, não deu tempo de gravar, por exemplo. Ela não ter essas provas não a impede de forma alguma de pedir uma medida protetiva. Então, a gente tem que sempre reforçar isso. Medida protetiva, basta a palavra da vítima. Basta ela chegar na delegacia e falar: eu quero uma medida protetiva porque eu estou em risco, porque ele me ameaçou, ou porque ele me xingou, ou porque ele roubou meu cartão de crédito e falou que não vai devolver, ou porque ele falou que se eu for embora, ele vai queimar todas as minhas roupas, ele vai estragar meu carro, ele falou que não vai devolver os meus documentos. E aí eu gosto de reforçar isso porque não tem que esperar chegar ao extremo. Não tem que estar agredida, não tem que estar sangrando para se fazer um pedido de medida protetiva. Basta xingamento, basta a primeira ameaça. E é principalmente onde a gente deve agir e rápido, porque a violência ela vem escalonada, né? Ela vai aumentando com o passar do tempo, a gente sabe disso. Total, né? Eu atendo muitos casos de abuso, muitos. Até, inclusive, gravei um stories hoje falando sobre estupro marital, ia falar pra gente falar um pouco disso também. Ótimo. Porque isso que você falou da violência psicológica como a base de tudo é o que eu vejo. Eu vejo muito isso. Porque ele convenceu ela tanto, ele manipulou ela tanto que ela não tem força para falar que não, ela não tem força para reagir, ela só fica lá deitada. E aí depois isso traz uma culpa de que, mas eu nem lutei, eu nem me debati, eu nem gritei, eu nem reagi. Só que você não tinha força para nada disso. E aí a gente vê essa culpabilização da vítima de novo e de novo. Então, o que eu acompanho muito dentro do consultório é essa questão do abuso psicológico com o abuso sexual. E um tende, não sempre, mas muitas vezes, tende a desenvolver o outro. Porque é a manipulação para a pessoa ter o que ela quer. Em algum momento o que ela quer vai ser o sexo, em algum momento pode ser o dinheiro, em algum momento pode ser... Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente fica justificando na nossa cabeça, né? E eu vejo isso muito, que mas eu não gritei. Então, consentimento não é só a gente gritar que não, né? Se você estava dormindo, isso é uma coisa que eu tenho escutado muito. Eu estava dormindo e eu acordei, ele estava transando comigo. Eu estava dormindo e acordei sem roupa. Gente, isso é estupro. E estupro marital, e que está muito atrelado com a violência psicológica. Por quê? Já aconteceu várias vezes de eu perceber, Vicky, lá no escritório, por exemplo, a mulher ela vai ficando num nível de adoecimento mental, psicológico tão grande que ela precisa começar a tomar remédio. E aí, geralmente, ela não sabe, ela não consegue identificar que ela está com crise de pânico, que ela está com insônia, que ela está com diversas questões, vários sintomas, por causa de um relacionamento abusivo, onde ela é violentada ali, que seja com palavras, todos os dias. E aí ela começa a tomar remédio para dormir. De repente, essa mulher começa a acordar de manhã com sinal de que houve relação sexual não consentida com ela. Então, ela está dormindo apagada com os remédios e acorda com uma ejaculação, acorda sem roupa, e aí o estupro marital. Eu tenho um vídeo no TikTok falando sobre estupro marital, e esse vídeo viralizou de uma forma para pessoas que não concordam com o que a gente está falando aqui, que quando você vai ler os comentários é assustador, é assustador. As pessoas não compreendem como que uma mulher que é casada, ou que é namorada, ou que é companheira, tem o direito de dizer não para o marido. Para muita gente isso é uma coisa absurda, que é porque está casada, tem que estar à disposição ali, tem que servir o homem na hora que ele bem entender que ele quiser. Isso e foi um tabu por muitos anos. Eu acho que agora a gente tem falado mais sobre isso, mas eu acho que por muitos anos era algo extremamente natural de acontecer com nós mulheres e a gente não entendia, não compreendia. Vai falar disso com quem? Não, eu estava bêbada, eu cheguei bêbada, ou eu tinha tomado remédio, ou eu estava muito cansada, meu sono é pesado, e ele fez um ato sexual com a mulher naquelas condições, sem condição de consentir. E quando a pessoa, né, não tem condição de consentir, então ela está dormindo, ela está bêbada, ela está qualquer situação, uma mulher que está hospitalizada, por exemplo. A gente teve o caso lá da filha que foi abusada pelo próprio pai na UTI. Ela estava entubada, não, ela estava
questeomizada e ela não tinha condições de falar assim, olha, eu quero. Ou então, eu não quero. Quando existem esses casos, o estupro vai se encaixar no estupro de vulnerável, que é um estupro ainda mais gravoso. É aquele estupro cometido também contra menores de 14 anos. Então, é ainda mais grave do que uma violência sexual, onde a mulher está ali, através de ameaça, né? Ameaça ou violência, ele comete o ato com ela. Então, é algo gravíssimo e que a gente precisa muito seguir falando para que as mulheres não aceitem. É uma dor muito grande, né? Fazer algo que você não queira é a violência sexual. E violência sexual, na Lei Maria da Penha, vai além dos estupros, vai além dos atos sexuais ali de prazer, né, de pele. Por exemplo, um homem que te impede de usar método anticoncepcional, ou um homem que te força a engravidar, ou te força a abortar, ou te força a assistir atos sexuais que você não queira, ou participar de atos sexuais que você não queira, isso também configura violência sexual, que está prevista na Lei Maria da Penha. Não é somente o estupro propriamente dito. Isso é muito importante da gente falar. Eu acho que isso é fundamental. Entra muito nisso que você falou, né? Essa coisa do remédio para dormir, essa questão delas estarem dormindo. Eu escuto elas dizendo, eu comecei a dormir com um monte de roupa, eu colocava cada vez mais e mais roupa. E eu acordava sem nada. Então, é muito triste. E eu tive um pouco dessa experiência numa escala menor. Eu postei hoje, tive um comentário assim também. Mas como assim? Não vai cumprir com as funções dela, então é melhor nem casar. Tipo, pelo amor de Deus, volta lá pro século XV e fica lá, né? Porque é surreal a pessoa pensar isso. Isso da obrigação é uma coisa que foi falada muito. É como assim, a obrigação do matrimônio, a obrigação da mulher tem que cumprir com a obrigação. Isso é muito cruel, né, gente? É. E essa questão também da violência sexual para além do estupro, né? Assim, ele te pressionar, ele te fazer assistir, ele te fazer coisas que você não quer, inclusive aquela questão de tirar a camisinha sem você perceber. Então tem várias coisas aí que a gente precisa falar e precisa ter consciência de que também é violência sexual. E que às vezes a gente não percebe, a gente julga como uma coisa inocente. E não é, né, gente? Geralmente não é. Quando a gente para pensar, eu acho que nós mulheres estamos submetidas a tantas micros, que nem são micro, eu falo micro, porque são violências que estão naturalizadas e que passam batido até aos nossos olhos, porque é absolutamente normal. A nossa mãe passou, a nossa avó passou, as nossas tias passaram, as nossas meninas adolescentes aí que estão crescendo. A gente às vezes perde a esperança, vê uns casos assim que acontecem em escolas e tudo. O próprio caso do aplicativo Discord, onde o estupro virtual era cometido com essas meninas adolescentes, a gente vai perdendo um pouco assim a expectativa de que vai mudar. E eu acredito que uma das ferramentas de transformação é o conhecimento. É a gente estar falando sobre isso e quem estiver ouvindo, compartilhe para que mais mulheres tenham esse conhecimento que é tão importante, gente. É só isso que vai nos blindar de fato. Total. Foi muito bonitinho. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma adolescente, acho que ela tem uns 15 anos, e ela falou, ela me chama de Tia Vicky, né? Ela falou, Tia Vicky, uma amiguinha veio dormir em casa e ela me contou que o tio dela, acho que era o tio, o padrasto, estava tocando no corpo dela de um jeito errado. E eu falei que não podia fazer isso, contei pra minha mãe e tal. E eu consegui falar isso pelas coisas que eu vejo suas aqui. Daí eu falei, ai, gente, é tão bonitinho, né? Meu, incrível, nossa. É, É realmente seu trabalho fazendo a diferença na vida das pessoas na prática. De verdade, muito legal. é muito importante isso. E aí, mesmo depois disso, existe um questionamento do tipo, ah, mas e se ela não quiser mais ser minha amiga agora? E se eu tiver feito alguma coisa errada? Eu falei, não, você não fez nada de errado, né? Talvez ela fique chateada nesse momento porque ela tá passando por muita coisa, mas você salvou a vida da sua amiga. Então, é muito legal que a gente possa ter esse espaço e às vezes a gente acha que a gente não tem um impacto tão grande, mas a gente tenta espalhar conhecimento, por mais que seja dentro de um microambiente, né? Por mais que
Você não precisa falar para milhões de pessoas, você só precisa falar sobre isso para as pessoas que estão à sua volta, porque isso faz toda a diferença. Isa, eu ia te perguntar, quais foram os casos que mais marcaram a sua carreira e a sua vida? Que tem algum que você Ai, pode gente. contar pra gente? Sim, dentro das limitações eu conto. Tem um caso, inclusive, que ela permite, essa mulher, ela autoriza que seja falado, inclusive ela chegou a gravar entrevista em rede nacional sobre o caso dela. Tivemos uma audiência recentemente e é um caso que me marca porque a discrepância, né, a diferença de poder entre ela e ele é algo que, para além da minha luta, para além do meu trabalho, observar isso na sociedade me faz refletir bastante. E aí, na semana passada, quando a gente teve essa audiência, ela sempre falou, né, que ela teve dois apoios que, de fato, fizeram com que ela hoje tivesse força, que sou eu enquanto advogada e a psicóloga dela. Que se não fosse, ela fala, que se não fosse vocês duas, eu não sei o que seria de mim. E aí, depois da audiência de semana passada, uma audiência extremamente cansativa, super longa, ela virou para mim assim: eu queria que você soubesse que você salvou uma vida. Eu não sei se você tem noção disso, mas você me salvou. E ela, gente, é uma garota de programa. E o agressor dela é um policial militar. E a gente vê o preconceito que ela precisa lidar e as pessoas duvidarem da palavra dela. Ela sempre falou isso, né? Tanto eu quanto a psicóloga fomos as duas pessoas que realmente acreditaram, que realmente pararam para ouvir o que ela tinha para dizer. Porque quando a gente analisa, né, na sociedade, quem é que vai merecer o respeito? Quem é que deve estar falando a verdade nessa história? É uma mera garota de programa? Ou é um policial, um cara que está aí fazendo a nossa segurança, uma pessoa que está trabalhando aí honestamente, entre muitas aspas, quem é que vai merecer o respeito, tanto da sociedade, como do sistema judiciário, como da polícia? Então, sofreu muita violência dessa pessoa, e além dessa violência, quando ela vai para a polícia e ela pede a medida protetiva, ele intensifica a violência contra ela, só que de outra forma, que é a violência processual. Então ele passa a registrar diversos boletins de ocorrência contra ela, acusar ela de ameaça, falar que ela estava perseguindo, falar que ela estava indo atrás da família dele. E aí ele descumpre a medida protetiva e ele fala que foi ela que atacou ele na rua. Gente, assim, uma sequência de tristeza, sabe, assim, de coisas, assim, ver o judiciário, quando a gente sai das varas de violência doméstica e vai para o judiciário comum, porque quando ele fala que foi vítima, esse processo não vai ficar numa vara de violência doméstica, né? Vai para uma vara comum e ela está ali na qualidade de acusada, de ré. E ver como que o pensamento das pessoas saindo dessa área especializada que a gente atua, de promotoras especializadas, de juízes especializados, quando a gente vai para o mundão, né, como se diz, para a questão comum, como que a gente vê o preconceito e a violência arder, sabe? E aí foi uma audiência muito longa, foram 2 dias de audiência, e eu precisei pedir ao juiz que aplicasse o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, que é uma recomendação, não, é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para que as mulheres não sofram violência dentro do sistema judiciário. Então, foram feitas perguntas para elas, foram levantadas questões nesse processo, como eu descobri que ela estava tendo um caso com o meu chefe. Por que isso vai ser levantado? Primeiro, que era mentira. Segundo, o que muda a pessoa ter um caso ou não Aí ter? tudo bem, né? Como assim, gente? Não É faz surreal. sentido. É surreal. E aí, pelos advogados dele, no processo da medida protetiva, ela era chamada de depravada, ela era chamada de prostituta, de drogada. Então, gente, essa mulher sofreu bastante. Sofreu a violência doméstica, depois a violência processual, quando ele passa a distribuir processos de indenização contra ela, acusar ela de ter mentido e tudo mais, e a violência institucional, que é aquela que acontece dentro do ambiente do Estado, dentro de uma delegacia, dentro de uma sala de audiência. Então, esse caso, inclusive acompanhando o depoimento dela na semana passada, eu chego a me emocionar,
porque me atravessa muito de várias formas. Primeiro, pela gratidão que ela tem também, por ver o quanto ela segue sofrendo, mas ela segue muito firme também, muito firme e apoiada nas pessoas aí que ela confia e que estão ajudando. É muito lindo de ver isso, né? Essa força, essa coragem, porque precisa de muita coragem, precisa de muita força. É muito difícil sair de uma situação dessas, Né? principalmente num caso assim, né? Mas em todos os casos. Então é muito importante que a gente reconheça isso e essa coisa, né, de duvidar da vítima é algo que a gente precisa muito desconstruir. Não importa o motivo, não tem nada que justifique. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente cai naquele discurso de mas ela estava com uma roupa também, quem mandou ela sair com essa roupa? Mas ela trabalhava com isso, então também, quem mandou ela trabalhar com isso? E esse discurso, tudo bem, quando a gente fala assim, isso já está mais batido, já está mais óbvio, mas a gente escuta isso de diversas formas, micro e macro. A gente escuta isso falando, mas você vai viajar e deixar ele sozinho? Se ele te trair, tudo bem. Uhum. Mas você engordou? Se ele te trair? Não, não. Mas você vai fazer. Ou seja, isso vem de várias formas. E a gente infantiliza esse homem como se você fez isso, então tudo bem ele te tratar com violência, tudo bem ele te estuprar, tudo bem ele te abusar, tudo bem ele te manipular, porque você, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, sem perceber, a gente culpabiliza a vítima, às vezes, sem perceber, a gente faz uma pessoa que já tá num puta processo difícil, se duvidar, se questionar. Quando a gente associa isso à manipulação, ao gaslighting, essa violência psicológica, já é uma pessoa que, para ela acreditar que realmente aquilo aconteceu, é tão difícil. E Uhum. aí vem uma pessoa que não entende nada do caso, reproduzindo um discurso que não faz nenhum sentido. Então, realmente, isso é muito impactante. E é muito normal, tá? E é muito normal, e a gente vê Muito. frases como essa saírem de bocas de mulheres também. Uhum. Aqui em Belo Horizonte a gente teve Muito. alguns casos de estupro que ficou muito, assim, foi muito veiculado na cidade, sabe? E eu escutei de mulheres falarem, nossa, mas também, que é isso? Sai da festa e vai embora de Ubermoto? Teve uma outra que foi violentada após uma festa aqui, uma violência horrorosa. Eu acho que vocês chegaram a ficar sabendo que o motorista do Uber joga ela no passeio, passa o homem, coloca ela no braço e estupra Fiquei ela dentro do sabendo. coisa. E aí você vê a narrativa. Ela foi muito acolhida, graças a Deus, pela maioria das pessoas, mas muita gente ainda falando, mas pra que que bebe tanto? Mas pra que fica até essa hora numa festa? E, poxa, será que é realmente isso que a gente deve propagar? Será que nós, mulheres, é que temos que estar tão preocupadas o tempo inteiro em não sermos estupradas? Ou será que são os homens que precisam entender que não deve estuprar, que não deve violentar, tocar o corpo de uma mulher sem que ela autorize? Total, né? E aí a gente também precisa falar de uma coisa, que inclusive eu falo muito isso dentro dos atendimentos. Você sabe quando a pessoa não quer. Quando a pessoa quer, o sim é muito claro. É, Existe movimento, existe vontade, existe atitude, existe um monte de coisa. Então, se você não tem certeza desse sim, parte do princípio que é não. total, concordo plenamente. É que isso já entra numa outra coisa, né? Que é essa questão do abuso, do poder, da dominância. E isso é muito perigoso, porque é totalmente velado e aceito isso. As pessoas ainda falam coisas do tipo, mas é da natureza do homem, mas é a testosterona. Não tem nada disso. Tudo isso é mentira, né? Não funciona desse jeito. Não dá pra gente falar dessa forma. Então, é uma coisa muito mais cultural que biológica, é uma coisa muito mais social do que, né, biológica. Então, esse cuidado é muito necessário. Concordo demais. É uma pauta difícil, né, de falar, assim, a violência sexual. Eu sempre falo também que como é que a gente vai conseguir combater estupro, crime de estupro, por exemplo, que é mais gravoso, que é quase ali a maioria das pessoas rechaça completamente, se a gente convive com assédio sexual no ambiente de trabalho,
Essas mulheres que estão dentro do transporte público, de metrô lotado, de ônibus lotado, não têm o direito, às vezes, de tirar um cochilo. Tem que ficar ali em estado de alerta total, porque pode ser que sente um homem do seu lado que vai tocar no próprio pênis enquanto tampa com a mochila, que pode ejacular na roupa dessa mulher. Então, assim, existe um caminho a ser seguido. Eu acho que a informação é muito importante, mas se a gente não conseguir transformar essa cultura maluca aí que a gente está vivendo, também fica complicado evoluir isso. Total. Eu vi um post seu, Isa, falando sobre esse projeto de lei 6.212, sobre o cadastro dos pedófilos e predadores sexuais. Conta mais pra gente sua visão sobre isso. Pois é, porque assim, temos vários problemas, né? Temos vários problemas aqui no tocante à violência de gênero no nosso país, né, gente? A gente está aí ocupando o quinto lugar numa lista de 183 países onde mais mulheres são mortas dentro do contexto doméstico, né? Vítimas de feminicídio. A gente analisa dados de violência sexual, por exemplo, contra mulheres e contra crianças, só vem crescendo. Violência patrimonial só vem crescendo. A gente não tem tanta estrutura policial para se investigar. A gente tem um sistema judiciário que ainda falha muito. Então, estamos aqui tentando sobreviver no meio de um caos. A sensação que eu tenho é essa. E aí vem os nossos parlamentares, né, as pessoas ali que são responsáveis por construir as nossas leis e acham que se a gente criasse um cadastro de pedófilo, predador sexual, pessoa condenada por estupro, pessoa condenada por exploração sexual, infantil, enfim. É como se diz assim, Vicky, imagina a gente jogar no Google aqui agora, cadastro de pedófilos predadores sexuais. E aí vai ter toda uma lista com os dados das pessoas, tá? Condenadas, geralmente homens, né? Na maioria. Tem mulheres também, mas geralmente homens, a maioria. O nome da pessoa, o CPF da pessoa. E para quê? Eles tentam vender como se fosse uma ideia de prevenção. Então vamos supor, eu tô no Tinder aqui. Tô no Tinder e aí eu conheci um cara. Aí eu pensei assim, eu vou jogar lá o nome dele, será que eu encontro? Será que vai estar nessa lista de predadores sexuais? E aí eu olho nessa lista e não está. Eu acredito que é perigoso porque vai me dar uma falsa ideia de segurança. A gente está num país que 800 mil estupros acontecem todo ano. A gente vê 800 mil pessoas sendo presas por estupro? Não. A imensa maioria das pessoas, os predadores sexuais, de pedófilos, não respondem em processo. Cometem crimes aí, às vezes a vida inteira, sem ser descoberto. Como é que a gente vai criar cadastro para, às vezes, inclusive, começar a ter onda de justiceiros, por exemplo? Então, eu vejo o nome aqui do meu vizinho, que já cumpriu a pena, que está aí, inclusive, tentando refazer a vida, tá tentando trabalhar. Aí vai eu lá, sei lá, e mato o cara a facada, que, sabe assim, sabe que isso acontece? Porque essa onda de ódio também, né, essa onda de se fazer a justiça, a pena é muito pouco. Esse cara merece todo o sofrimento, esse cara merece a morte, ele merece que façam o mesmo com ele. Tem muita gente que pensa desse jeito. Então a gente acaba criando aí outro problema. Então tem o problema dessa onda de justiça com as próprias mãos, problema de uma falsa segurança, porque a maioria das pessoas, os predadores sexuais e estupradores, não vai estar nessa lista, passam batido, passam ilesos. E aí a gente lembra também que a maioria dos estupros que acontecem aqui acontecem contra as crianças. Uma criança, uma menina de 6 anos, de 7, de 4, de 12, vai ter esse feeling de, eu vou aqui pesquisar para ver se... Não, a gente tem que ter estrutura para melhorar a vida dessas pessoas, dessas crianças. Então, de fato, criar um cadastro, né, disso, além de violar princípio constitucional, porque por mais que a gente pense assim, não, mas é um estuprador, a gente não tem que lembrar que ele tem direito e tudo mais, a gente tem uma Constituição Federal. É muito perigoso quando um país começa a simplesmente atropelar as coisas, atropelar as próprias leis, porque de fato vai virar uma terra sem lei. E aí
A gente pode não estar colhendo, né, os frutos disso agora, mas isso de uma forma ou de outra pode vir respingar na gente ou em alguém da nossa família e tudo mais. Então, assim, dentro do direito, a gente não pode sair fazendo o que a gente quer. Dentro do direito, a gente tem princípios, tem leis maiores, a nossa lei maior é a Constituição Federal, que deve ser respeitada, ou seja, abaixo da Constituição Federal não deve existir nenhuma outra lei que vai violar. Nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, nem numa lei municipal. Tudo que está abaixo ali deve seguir os ditames da Constituição Federal. E quando a gente olha o que mudaria na prática, será que ter um cadastro vai reduzir a violência? Vamos fazer essa reflexão assim básica. Existindo um cadastro de pedófilo, pedrador, vai de fato mudar o quê na minha vida, na sua vida, na vida de meninas que são violentadas por pessoas da própria família, por um tio, às vezes um irmão, um pai, um padrasto. Então, assim, eu acho que a gente paga muito imposto, a gente paga um preço muito alto para ter pessoas nos representando, legislando e fazendo leis que, de fato, não vai mudar, não vai reduzir o número da violência. Porque investir em cultura, investir em educação, é algo que ninguém quer. Vai criar cadastro e criar leis aí que de fato não vão mudar em nada, o pessoal gosta. Difícil, né? Difícil. Porque é como se fosse sempre uma coisa para camuflar, mas nunca para, né, de fato resolver. E aí você me disse algo importante. Então você enxerga que o caminho seria a educação? O que você acha? Totalmente. Pensa bem, gente, a gente olha crianças aí, meninas, né, menores de 14 anos. Geralmente essas meninas não têm muito, né, meio social igual a gente adulto tem. Então ela tem a casa dela e ela tem a escola. A escola é o primeiro ambiente ali externo da casa dessas crianças, meninos e meninas, onde pode perceber e identificar alguma coisa. Daí vem a gente valorizar, e quem dera um dia a gente viva num país que realmente valorize os professores, para que sejam pessoas que vão estar preparadas para olhar e falar: opa, tem alguma coisa errada com essa criança. Ela está com comportamentos, sim, ela tem algumas questões ali que indicam que possa haver um abuso. Vamos encaminhar para um profissional, uma profissional qualificada, para poder fazer essa avaliação? A minha mãe é professora, gente. Minha mãe, assim, já viu diversas questões dentro de escola onde as crianças estavam sendo abusadas dentro de casa. Era um padrasto. O último caso, ela era o companheiro da avó. E ela falou: eu tenho certeza que ele estava fazendo. E ela conseguiu perceber, ela conseguiu identificar. E tomar as providências que precisavam de tomar. Então a gente precisa ter uma escola, profissionais capacitados, estrutura para identificar e amparar esses meninos. E a educação preventiva. Então é chegar e falar com as crianças, claro, com a linguagem de acordo com a idade delas. Ninguém vai falar, igual a gente está conversando aqui, sobre tudo que a gente está conversando, a gente não vai falar isso para crianças de 4, de 5 anos de idade. Cada idade ali, cada faixa etária vai receber preparo adequado para a cabecinha dele ali, que ele está vivendo naquele momento. Mas é preciso falar, porque muitas vezes são crianças abusadas pelos pais com a conivência da mãe. Essa criança da escola da minha mãe, por exemplo, era o companheiro da avó abusando com a conivência da avó. E aí, a gente parte de um princípio de que a casa é um lugar seguro, de que quem tem que dar educação é a família, às vezes a própria família que está violentando. Então, vamos falar com essa criança que essa parte aqui, ó, o peitinho, não é um lugar que uma pessoa tem que ficar encostando. Que aqui, a parte genital é uma parte proibida de um amigo, de um tio e tudo mais, sabe? Assim, é preciso conversar com essas crianças para que elas identifiquem e falem: opa, isso aqui é errado. Eu aprendi lá na escola. E aí, Vic, você não tem ideia quantas vezes, dando palestras sobre isso para adolescentes, meninos de 15, 17, de 13 anos, acabar, né? Ele terminou a palestra,
eles nos procuram e começam a relatar violências que sofrem dentro de casa. A menina uma vez levantou a mão no meio da palestra que eu estava dando e falou: professora, eu quero. Está falando sobre dependência financeira para elas. Eu quero a minha independência financeira, porque o meu pai abusa de mim desde que eu tinha 4 anos. Todo mundo em choque, gente, na hora. Então a gente precisa falar sobre isso, ensinar essas crianças o que é certo, o que não é certo. E a escola é um ambiente que tem um potencial gigantesco, tanto de prevenção quanto de repressão, para poder identificar, acionar a polícia, acionar o conselho tutelar, ter pessoas ali preparadas para fazer o tipo de abordagem. É sobre isso. Total. E não é nem só às vezes, né? Na maioria das vezes é dentro de casa, na maioria das vezes as vítimas são mulheres, na maioria das vezes são crianças. Então, a escola é realmente muito importante. As histórias que eu escuto, quase todas vêm daí. E entra num lugar onde essas mães provavelmente passaram por algum tipo de violência, você estava falando da violência normalizada. Então, ela não teve força de fazer nem para ela, não tem força de fazer para a filha, não vai ter força de fazer para a neta. E aí você vê essa conivência, você vê o ciclo se repetindo, e elas preferem não olhar, não conseguem olhar, olham para outro lado. Então, isso acontece muito. E eu concordo com você, eu acho que essa questão da educação ela é fundamental. E quando a gente vai olhar para esse perfil dessa criança, é uma criança que muitas vezes a gente começa a dizer que ela é uma criança difícil, que ela é uma criança sedutora, que ela é uma criança manipuladora, ou que ela é uma criança muito introspectiva, que se fecha, que não fala com ninguém. Tudo isso pode ser sintoma de trauma. Então, como é muito cedo, coisas que a gente determina como é da personalidade, nem sempre. Então, é importante a gente observar esses pontos para entender que esses comportamentos dentro de criança podem ser sim um indício traumático. E a hora que você começa a conviver, que você começa a olhar, isso vai ficando cada vez mais claro. Esse treinamento é importante, esse direcionamento é importante, e ensinar essas crianças na escola, com certeza, é muito importante, né? Não, é realmente assim, prevenir, saber prevenir. Porque se achar que, né, querer acreditar que vai ficar a cargo da família, essa educação, às vezes quanto menos essa criança souber, por mais tempo, melhor. E é muito abuso, gente, muito abuso. A gente às vezes não tem noção. Vou aproveitar, inclusive, para deixar um recado que eu não tive tempo de deixar no Instagram, mas eu já vou deixar aqui para todo mundo que está ouvindo o seguinte: festa de final de ano é um ambiente onde acontecem muitos abusos infantis. Vamos ficar de olho nas nossas crianças. Às vezes, aquele tio que é super legal, que é da galera, que adora estar perto das crianças, é a pessoa que está cometendo os abusos. Já tive caso assim no escritório. Todo mundo, eu fui conversando com a família inteira e as pessoas relatando, não, ele adorava as crianças. Os adultos ficavam na cozinha e ele sempre estava com as crianças, brincando com as Gente. crianças. E era quem cometia os abusos. Então não deixem as crianças sozinhas. Cuidado, vai dormir na casa da avó todo mundo, vai dormir num sítio, vai viajar. Cuidado com as crianças. Tem gente que aproveita o momento que está todo mundo dormindo para ir lá e cometer o abuso. Então vamos ficar de olho nas nossas meninas, meninos também, tá? Porque meninos também são vítimas de abuso. Vamos ficar de olho em todos eles agora, nessa época de ano, que tem muito álcool, tem bebedeira, a gente se diverte, a gente esquece tudo mais, mas tem que acompanhar esses meninos e não deixá-los sozinhos, porque é um ambiente que favorece ali, o cometimento de alguns abusos. Isa, eu adorei. Acho que a gente precisa mesmo ter essa consciência e reforçar isso, acho fundamental. Queria te agradecer muito por estar aqui e te pedir para deixar, né, para falar para as pessoas onde elas podem te encontrar, como elas fazem para acompanhar mais o teu trabalho. Obrigada, Vicky. Eu acho assim maravilhoso essa união, né, de áreas diferentes, né, que é a psicologia, a questão da saúde mental, emocional e tudo mais, e a área jurídica. É muito importante que a gente esteja lado a lado. Sempre falo, sempre cito essas profissionais nas palestras jurídicas, porque de fato não vai ser uma medida protetiva, não vai ser uma sentença de condenação.
que vai fazer com que essa mulher reestruture a vida dela. A gente precisa do apoio de vocês, porque é quem vai conseguir fazer com que as feridas sejam ressignificadas, porque eu acho que apagadas é uma coisa muito difícil. E eu amo trabalhar nessa área justamente porque eu vejo que todas as mulheres conseguem. Parece difícil? É difícil, não é fácil, é um caminho que pode durar aí meses, anos, e elas vão se redescobrindo, redescobrindo o que gosta, mas é muito bonito de ver uma mulher florescer de novo, ter vida, ter sonho, ter vontade de realizar, de viver, de viajar, depois que abandona essas relações. Parabéns também pelo seu trabalho. Vamos continuar. O que precisar de contar comigo, estamos aqui. E quem quiser me encontrar no Instagram, é onde eu mais fico. O TikTok também estou por lá. É Isabela, com S, dois L's, Pedersoli. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo lá. Para quem quiser aprender e estudar mais sobre isso. Legal, eu vou deixar os links aqui embaixo também. Isa, muito obrigada. Seguimos juntas. E Eu é que isso. agradeço, gente. Beijo. Beijo. Boa noite.